Boa noite a todos, boa noite meus amados soldados de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falar de mais um tema muito importante da Palavra de Deus. A paz seja com todos, espero que estejam todos bem, com saúde e em paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Já falamos anteriormente em muitos vídeos sobre a questão de Isaías, né? Correndo com cavalos. Nós falamos que Deus diz para Isaías tomar cuidado com seus familiares. Nós sabemos que no início da criação, em Gênesis, Deus já havia dito para Abraão para sair da sua parentela. Nós sabemos que nós temos que tomar cuidado. Por incrível que pareça, muitas vezes os maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. As pessoas mais próximas são as mais fáceis de amar, mas também as mais fáceis de odiar. São muitas vezes os maiores opositores e muitas vezes os maiores ajudantes. Mas vamos falar de alianças. Que tipo de alianças as pessoas andam fazendo, vocês andam fazendo? Alianças mundanas, confiando em pessoas com poder, pessoas do mundo, pessoas com altos cargos, pessoas com ímpias, mas que têm grande influência, esquecendo-se da mão pesada de Deus e dos conselhos de Deus. E vocês estão fazendo aliança para a morte. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, aliança de morte. Será um relato curto, uma pregação curta, espero que talvez máximo 10 minutos. E vamos direto ao assunto. Vamos começar no segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Ahabe. Se tornaram parentes. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Shomron, Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele para atacar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá: irás porventura comigo lutar contra Ramote de Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou: sou com tu, e meu povo é como o teu povo, eis que estaremos contigo na guerra. Logo mais à frente nós vemos que o rei de Judá incentivou o rei de Israel, Acabe, a consultar profetas. Os profetas eram falsos profetas e aconselharam os reis a se juntarem e irem para a guerra. O rei de Judá, ainda não contente, perguntou se havia um profeta de verdade naquela terra. E havia sim, Micaías. Esse profeta, ele era totalmente contra Acabe, já que Acabe era um rei maligno, né? Um rei opositor a Jeová, um rei opositor ao nosso Deus. E tudo que Acabe fazia
Micaías o advertiu que o Senhor não era a favor dele. E Micaías realmente anunciou que não eram, que eles não deviam ir para aquela batalha. Mas, mesmo assim, contrariando a vontade do nosso Deus, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acabe. E vamos ver que isso não deu muito bom para o rei de Judá. O profeta Micaías, ele ainda disse assim no versículo 16: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e Yahvé revelou: estes não têm senhor, volte cada um em paz para sua casa. Mais uma vez, como no vídeo anterior, eu vou questionar com quem você tem feito aliança. Se tem feito com homens, se tem se garantido em seres humanos, se tem se garantido em Deus. Se você tem consultado a Deus, tem aprendido a depender de Deus na sua vida. Porque a aliança com os homens, nós vamos ver no que resulta lá à frente. No versículo 28, já no versículo 28, a história conta o seguinte: então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote e Gileade, e o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, tu porém vestes os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus oficiais, Síria era o exército opositor, o inimigo, e havia ordenado aos seus oficiais o seguinte: mas tão somente não lutareis nem contra soldados nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram: eis que vem aí o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e Yahvé, o Senhor, o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. E ao pôr do sol morreu Acabe. Bom, meus amados, o ensinamento aqui é claro. Olha como Acabe foi ardiloso. Vocês acham que Acabe simplesmente entrou na batalha com seus soldados porque era um rei corajoso, um rei guerreiro, e chamou Josafá para a aliança para quê? Para que ele simplesmente ficasse à distância, vestido com seus trajes reais, toda a pompa, diferenciado dos seus soldados? Obviamente ele era um alvo, porque em todas as guerras, todas as batalhas do mundo, o objetivo sempre foi matar o líder, o rei, o presidente, seja quem for que esteja em comando. Não, Acabe foi muito astuto. Acabe sabia que ele seria o alvo. Então ele se disfarçou entre os soldados, onde ele na verdade estaria muito mais protegido. Claro que ele entrou na batalha com um monte de soldados em volta, mas no clamor do combate ninguém percebia que havia ali um rei rodeado de súditos, de grandes guerreiros, evitando que ele fosse atingido. Mas Deus o fez ser atingido de qualquer maneira. E o que Acabe fez? Acabe bancou o bonzinho. Ele colocou Josafá lá no melhor lugar, praticamente assistindo a guerra. Vestido com seus trajes reais, Josafá entrou na batalha. É lógico que o rei, quando entra em batalha, normalmente ele vai bem mais atrás, não é? E manda os soldados à frente. E ele é sempre cercado dos seus melhores guerreiros, sempre protegido para evitar que seja alvejado. No caso aqui foi óbvio. Acabe se fez de amigo, colocou Josafá no local de destaque. Ele se disfarçou entre os soldados, sabendo que o rei, imediatamente o rei da Síria,
iria buscar matá-lo, matar Acabe, mas não sabia que Josafá não era o rei de Israel, e sim rei de Judá. Os soldados não tinham noção de que estavam atacando Josafá e não Acabe, mas Acabe sabia que ele seria o alvo. Acabe foi amigo, se fingiu de amigo, um amigo urso, um amigo astuto. Então tenha cuidado com quem te elogia. Tenha cuidado com quem te dá um presente aparentemente inocente. Tenha cuidado com quem te coloca em lugar de destaque. Pode ser que esse lugar de destaque venha a ser a sua queda, se não a sua morte. Pode vir a ser a sua desgraça. Assim como Josafá, se não for Deus para ter misericórdia de você, da sua vida e te livrar, você pode ser morto por alguém que se finge ser amigo e que na verdade é um grande inimigo. Então vigie-se, tenha cuidado na sua vida, cuidado com seus passos, não faça alianças estranhas, não faça alianças, cuidado com alianças até mesmo dentro da sua família. Nós vimos que Acabe se tornou parente de Josafá, não é? Talvez por meio de casamento de filhos, etc. Aqui eu não observei isso ainda, mas o fato é que se aliaram em parentesco. E Acabe aproveitou dessa aliança para arrumar uma ocasião e conclamar Josafá a lutar ao lado dele, a duplicar o seu exército, colocar Josafá em uma situação muito calamitosa, muito difícil, enquanto Acabe, cercado dos seus soldados, logicamente, entrava na guerra disfarçado de soldado, e ele não seria nunca o alvo. Então cuidado com a sua aliança, cuidado com as alianças que você faz na vida, cuidado com as pessoas que te elogiam, cuidado com as pessoas que até mesmo tentam te ajudar. Você não sabe de que forma elas estão te ajudando. Muitas vezes essa ajuda vai levar você à desgraça total. Tenha cuidado. Procure mais a Deus. Consulte a palavra de Deus. Ela é o caminho, ela é o norte, é a direção. Acabe foi totalmente astuto. Ele sabia que o rei, no seu lugar de destaque, seria o alvo principal. Então ele saiu do lugar de destaque e deu a Josafá esse lugar. Muitas vezes você pode estar em algum local, alguma empresa, um lugar de grande, que você está aí competindo com alguém para um determinado cargo, e a pessoa de repente desiste e fala: não, pode ficar com esse cargo. E você exulta, você se alegra: eu ganhei, o cara desistiu, ela desistiu, ele desistiu. Mas a pessoa que saiu sorrindo, rindo da sua cara, porque aquele lugar de destaque que você tanto almeja é a sua desgraça. Então tenha cuidado, vigie seus passos na vida, cuidado com os Acabes, tanto dentro da família quanto fora, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre existirão muitos Acabes. Confie mais em Deus e muito, mas muito pouco, quase nada, no homem. Terminamos essa pregação por hoje. Estaremos sempre juntos aqui para a honra e glória do nosso sumo sacerdote celestial. E peço que continuem se inscrevendo, continuem compartilhando, continuem no máximo possível buscando a palavra de Deus a todo tempo. Não deixem de compartilhar essa mensagem aos parentes, aos amigos, aos conhecidos, aos colegas de trabalho, porque a verdade precisa se espalhar e a luz iluminar a escuridão. Sempre juntos, enquanto nosso Deus quiser, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.